Céus vastos e traiçoeiros. Uma lendária aviadora em busca do impossível. E um silêncio ensurdecedor que ecoa até hoje. Em 2 de julho de 1937, Amelia Earhart e seu navegador sumiram dos radares sobre o imenso Oceano Pacífico. Uma busca frenética, milhões empenhados, mas nenhuma resposta definitiva. O que aconteceu naquele fatídico voo? Seria uma falha mecânica? Erro de navegação? Ou algo muito mais sinistro? Prepare-se para mergulhar no enigma que capturou a imaginação do mundo por quase um século. O desaparecimento de Amelia Earhart. Um mistério que o tempo jamais apagou. O céu, um manto azul profundo salpicado de nuvens que se estendem como montanhas de algodão, chama por aqueles que ousam desafiar seus mistérios. O ruído distante de motores de aeronaves enche o ar, misturando-se ao zumbido da antecipação. Em meio a esse cenário grandioso, uma figura se destaca, Amelia Earhart. Seus olhos, sempre mirando o horizonte, refletem uma mistura inabalável de coragem e um desejo insaciável de desbravar o desconhecido. Ela não era apenas uma aviadora, era um símbolo, uma heroína moderna desafiando os limites do que se acreditava ser possível. Sua voz firme e determinada ecoa nas gravações da época, descrevendo a vastidão do céu e a emoção de flutuar acima do mundo. Ela falava de liberdade, de superação, e cada palavra ressoava com a promessa de um futuro onde os sonhos mais ousados poderiam, de fato, alçar voo. A imaginação do público, daquele que a acompanhava com o rádio colado ao ouvido, preenchia os espaços entre suas falas com imagens de seu Lockheed Electra 10E, o elefante voador, cortando o ar como uma flecha em direção ao desconhecido. Cada reportagem trazia um misto de empolgação e uma pontada de apreensão, pois a cada quilômetro percorrido, Amelia se aproximava tanto da glória quanto do perigo inerente a um desafio tão grandioso. O calendário marcava 2 de julho de 1937 e o mundo prendia a respiração. Amelia e seu navegador, Fred Noonan, estavam no trecho mais perigoso de sua ambiciosa jornada para circunnavegar o globo, a travessia do vasto e implacável Oceano Pacífico. Milhas e milhas de água escura e impiedosa se estendiam sob eles, um espelho gigantesco refletindo o céu impiedoso. A ilha Howland, um pequeno ponto de terra no meio da imensidão azul, era seu objetivo, um farol de esperança em meio à escuridão líquida. As condições meteorológicas eram incertas, o combustível estava se esgotando e a comunicação por rádio, que já era precária, tornava-se cada vez mais intermitente. A voz de Amelia, outrora tão clara e cheia de confiança, começou a apresentar um tom de urgência, quase de desespero, nas últimas transmissões. Estática, sussurros ininteligíveis e fragmentos de palavras como "estamos em rota", "combustível baixo", "não vemos a ilha". Essas foram as últimas mensagens que alcançaram os ouvidos ansiosos da Guarda Costeira Americana e dos radioamadores espalhados pelo mundo. A esperança se misturava à angústia, e cada minuto que passava sem novas comunicações aumentava a sensação sufocante de que algo terrível havia acontecido. Então veio o silêncio. Um silêncio pesado e opressor, mais aterrorizante do que qualquer tempestade. A linha no mapa que representava o voo de Amelia simplesmente parou. Nenhum sinal, nenhum pedido de socorro claro, apenas o vazio gelado do desconhecido. A resposta do governo americano foi imediata e maciça, mobilizando a maior e mais cara operação de busca e resgate da história naval da época. Navios de guerra vasculharam cada centímetro quadrado daquela vasta extensão de oceano, varrendo as ondas em busca de destroços, de um bote salva-vidas, de qualquer vestígio que pudesse indicar o paradeiro da lendária aviadora. Aviões de reconhecimento sobrevoaram incessantemente, suas sombras dançando sobre a superfície da água, procurando por algo, qualquer coisa que quebrasse a monotonia azul escura. A tensão era palpável nas bases de comunicação, onde equipes exaustas ouviam incessantemente o rádio na esperança de captar um sinal, por mais fraco que fosse.
Mas o oceano, em sua indiferença colossal, não revelou seus segredos. Cada dia que passava sem notícias afundava a esperança ainda mais, transformando a busca numa dolorosa espera por algo que talvez nunca viesse. O mistério se aprofundava e a figura de Amelia, antes sinônimo de triunfo, começava a se envolver numa aura de tragédia e enigma. A ausência de qualquer evidência física, nenhum destroço, nenhum corpo, nada, alimentou uma profusão de teorias ao longo das décadas. A mais difundida, e talvez a mais dolorosa, sugere que o avião simplesmente ficou sem combustível e caiu no oceano, afundando nas profundezas insondáveis. Imagine a cena, o engasgo, o silêncio repentino, a queda vertiginosa em direção às águas escuras, a consciência de que o fim era iminente. Outra teoria mais dramática especula que Amelia e Fred Noonan podem ter conseguido fazer um pouso forçado em alguma das inúmeras ilhotas desabitadas da região, sobrevivendo por um tempo, mas sucumbindo à fome, sede ou doença antes de serem encontrados. Poderíamos imaginar o isolamento, a solidão, a esperança murchando a cada dia que se passava sem um avistamento. Essa teoria é frequentemente associada à ilha Nikumaroro, onde artefatos e possíveis restos mortais foram encontrados décadas depois, sugerindo uma possível presença humana. Cada pedaço de ferro enferrujado ou osso fragmentado encontrado ressoa como um sussurro do passado, uma peça de um quebra-cabeça que talvez nunca seja completamente montado. A incerteza paira como uma névoa densa sobre cada uma dessas hipóteses, transformando o oceano em um cemitério silencioso de perguntas sem respostas. Mas o fascínio pelo mistério de Amelia Earhart vai além da lógica e da probabilidade. Teorias mais audazes e intrigantes ganharam força ao longo do tempo, alimentando a imaginação e a curiosidade popular. Alguns acreditam que Amelia e Fred Noonan foram capturados pelos japoneses, talvez confundidos como espiões, e foram executados ou mantidos em cativeiro até a morte. A ideia de uma heroína americana morrendo nas mãos de um inimigo em potencial era particularmente atraente em tempos de crescente tensão internacional, mesmo que sem provas concretas. Outra teoria, mais fantasiosa, mas que cativa pela audácia, sugere que Amelia poderia ter sido enviada em uma missão secreta de espionagem para o governo dos Estados Unidos, e seu desaparecimento foi uma fachada para encobrir suas atividades. Imagine a adrenalina, o perigo, a responsabilidade de carregar segredos de Estado. Embora careçam de evidências substanciais, essas narrativas alternativas sublinham o profundo impacto de Amelia Earhart na psique coletiva, transformando seu desaparecimento num palco para a projeção de medos e fantasias da época. Elas nos lembram que, na ausência de fatos concretos, a mente humana anseia por explicações, por mais extraordinárias que elas sejam. Décadas se passaram e novas tecnologias e métodos de pesquisa foram aplicados ao enigma de Amelia Earhart. Sonar de alta tecnologia varreu as profundezas do Pacífico, drones sobrevoaram ilhas remotas com câmeras de alta resolução e análises forenses avançadas foram aplicadas a cada novo achado. Cada expedição, cada nova pista reacende a chama da esperança de finalmente desvendar o mistério. Pesquisadores incansáveis, movidos por uma paixão quase obsessiva, dedicam suas vidas a vasculhar arquivos, analisar velhas fotos e entrevistar descendentes de testemunhas. Alguns acreditam ter encontrado fragmentos do avião ou até mesmo restos humanos que poderiam pertencer a Amelia ou a Fred, como os ossos encontrados em Nikumaroro. Mas cada descoberta, por mais promissora que pareça, é rapidamente cercada por controvérsias e desafios à sua autenticidade. Os debates acalorados entre especialistas, as refutações e as novas hipóteses apenas reforçam a complexidade e a persistência do mistério. Cada nova tentativa de solução, o abismo do desconhecido parece se aprofundar, relembrando-nos que o oceano guarda seus segredos com uma obstinação implacável. O legado de Amelia Earhart transcende seu desaparecimento. Ela não é apenas a aviadora que sumiu, ela é um símbolo eterno de coragem, determinação e da busca incessante pelo desconhecido. Sua história inspira gerações de pilotos, exploradores e todos aqueles que ousam sonhar grande e desafiar os limites impostos pela sociedade ou pela natureza. O mistério de seu destino final, por mais doloroso que seja, apenas amplifica sua lenda, transformando-a numa figura quase mítica, suspensa entre o céu e o mar.
A sua coragem na face do perigo, a sua paixão por voar e o seu espírito pioneiro continuam a ressoar, lembrando-nos que o verdadeiro legado não está apenas nas respostas, mas na persistência das perguntas, na busca incessante por aquilo que nos impulsiona para a frente. O voo final de Amelia Earhart pode ter terminado em silêncio, mas a sua voz, a voz de uma mulher que ousou voar mais alto e mais longe do que qualquer um, ecoa para sempre nos corações daqueles que ainda olham para o céu com admiração e uma pitada de mistério. E assim, o mistério de Amelia Earhart permanece, um convite eterno para a curiosidade humana. Gostou do que viu? Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum mistério desvendado e deixar aquele like para fortalecer nossa busca pela verdade. Sua ajuda é crucial para continuarmos explorando os segredos da história.